Análise astrológica para Juliana, nascida em 30 de dezembro de 1983, às 16 horas e 15 minutos, na cidade de Taubaté, São Paulo. Juliana, eu estou gravando o seu mapa no barco Vencedor, no Rio Amazonas. Peço perdão por alguns barulhos naturais de vento, de pássaros, de peixes pulando, coisas que são típicas daqui, além de pescadores com seus barcos motorizados passando de vez em quando próximo ao barco onde ele está parado. Juliana, o seu mapa astrológico chama imediatamente a atenção por um fator de concentração de astros. Veja que nós temos aqui Marte em Libra, Plutão em Escorpião, Saturno em Escorpião, Vênus conjunção Lua em Escorpião, Urano em Sagitário, Júpiter em Sagitário, Netuno em Sagitário, Sol e Mercúrio em Capricórnio. O restante do mapa está vazio e isso caracteriza que você veio com uma concentração de interesses. Sua alma nasceu com desejos intensos. E quando nós olhamos o mapa natal de uma pessoa com uma concentração desta forma, são pessoas com uma objetividade muito grande, que fica às vezes difícil entender o outro lado da moeda, ou seja, perceber as coisas que lhe faltam, de tamanha intensidade com que você vai desenvolver suas vontades, seus desejos. E se nós pensarmos numa pessoa que nasceu em 30 de dezembro de 83, em vez de 4 horas da tarde, fosse 4 horas da manhã, todos esses astros estariam no mesmo signos, apenas a Lua teria um deslocamento de 6 graus para baixo e estaria tudo desse lado do mapa. Então, dependendo da hora que a pessoa nasceu naquele dia, e não é só no dia que você nasceu, veja que o mais rápido é a Lua, os outros astros são um pouquinho mais lentos, e então durante aquele período de nascimento aí, vamos colocar 2 meses antes, mais um mês depois, que o Sol vai caminhar para cá, vai se distanciando. A Lua estaria dando voltas, então a pessoa poderia ter uma concentração de um astros, mas a Lua num outro ponto, oposto às vezes. Mas o que eu quero te dizer é que aquela geração nasceu próximo ali do seu nascimento. São pessoas de uma capacidade de concentração intensa. E por isso mesmo vivem situações muito fortes, muito intensas também no sentido de tudo que experimentam e dos ciclos que vão viver. Porque imagine que você nasceu com Plutão em Escorpião. Logo que ele iniciou, nós temos aqui Plutão no grau 1 e 46 de Escorpião. Então você é uma capricorniana que pensa como Capricórnio, porque tem Mercúrio em Capricórnio, o Sol é o ser capricorniano. Mercúrio é a mente que pensa de forma capricorniana. E ainda por cima, Mercúrio estava num movimento retrógrado quando você nasceu, veja. Quando o Sol vai se deslocando, 1 grau por dia aproximadamente, Mercúrio, que gira ao redor do Sol, vai fazendo esse movimento. Ele vai no máximo um signo para frente e volta. Isso significa que quando você nasceu, ele estava nesse movimento que parece para nós, vendo da Terra, que ele estava andando para trás. Não estava, ele estava girando ao redor do Sol. Mas foi observado ao longo de milhares de anos, desde mais de 5.000 anos que os caldeus começaram a desenvolver essas observações, e até atualmente, tenho muitos clientes que têm Mercúrio retrógrado,
O retrógrado caracteriza que a pessoa tende a pensar muito. Antes de tomar uma decisão, o capricorniano já pensa demais. Com o Mercúrio retrógrado, ele pensa mais ainda, tem que ruminar, tem que exercitar dentro de si toda uma análise. E por isso mesmo, às vezes a pessoa tem dificuldade de dar aquele salto, que é próprio do Capricórnio, que é a ambição, a vontade de crescer. Então, às vezes, a demora de pensar, a demora de analisar, mas faz parte do seu ser. E o Sol, então, em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, tinha ali Plutão, você nascendo numa geração que estava iniciando a trajetória de Plutão em Escorpião. Esse astro é um astro muito forte. Ele demora 250 anos para dar uma volta no céu. E tem um vídeo que eu disponibilizarei para você assistir, que é para você entender esse movimento plutônico e o que ele causa toda vez que ele passa no meio de um signo. Você nasceu com ele no início do signo. Foi uma geração que veio no início de uma grande crise econômica, com o problema do petróleo, a energia em risco, né, que era a energia do petróleo, a luta pelo petróleo. E em 82 houve um fator importante, foi o primeiro caso de AIDS no mundo. Escorpião tem a ver com sexualidade, tem a ver com morte, tem a ver com química, tem a ver com energia, porque ele que produz os hormônios e as enzimas que vão produzir as mudanças corporais e a energia corporal. Então, Escorpião no corpo humano mexe com os hormônios e todo o processo de química, de quebra das partículas para poder produzir energia no corpo. Então, energia. Plutão entra em Escorpião e traz um problema da energia. Uma energia que vem do subterrâneo, que é da sua regência, né? Plutão rege o subterrâneo na mitologia. E a excreção também. Então, iniciou um momento em que a sexualidade se torna mortal com o surgimento da AIDS. Com o deslocar de Plutão, ele chega no grau 15. E quem está no grau 15? Perto do grau 15 tem o grau 13 e 51 de Escorpião, que estava o planeta Saturno. E veja que Saturno em Escorpião, a sexualidade é um ponto crucial na sua vida, porque você nasceu com uma tendência a vivenciar e desejar a sexualidade intensamente, mas sobre uma certa reserva, moralidade, por conta de ser capricorniana, de ter a casa 8, que é da sexualidade em Capricórnio, ter Saturno, que é o regente, em Capricórnio. Mas é exatamente essa sexualidade que é o desejo, né, que traz a essência da vontade de ter o outro. Porque como pensar o desejo de viver juntos se não fosse o desejo sexual? Outra forma seria o desejo de autoproteção. Se reúne pessoas em grupos para se proteger. A solidão, viver só, parece ser ameaçador. Então, Escorpião tem a ver com o desejo de ter o outro por uma satisfação visceral, né, do desejo sexual. Já Touro, que é o oposto, ele busca o outro por uma necessidade de segurança e proteção. Mas veja que o planeta Plutão passou em conjunção com seu Saturno antes da guerra do Golfo Pérsico, quando o Kuwait foi invadido pelo Iraque, por conta de petróleo, domínio e poder. Ora, naquele momento, isso foi em 89, 90, a Guerra do Golfo, então vamos colocar aqui que 88, 89, você estava vivendo uma conjunção Plutão-Saturno.
E isso garante que você estava aí por 5 a 6 anos de idade, vivenciando uma tensão com uma autoridade. E essa tensão pode ter também envolvido o tema sexualidade, causando então um quê estranho, esquisito, porque você tem uma natureza sexual muito forte, você tem uma natureza instintiva muito forte, por isso atrai desejos. Isso é muito intenso no seu ser, porque você é investigadora, percebe as coisas, quer entender o que está por trás das cenas, quer entender esse jogo de poder. Então, naturalmente, por ter Vênus e Plutão, Vênus e Lua em Escorpião, é natural que você tenha um poder de atração sexual muito grande, e um poder e uma vontade de entender, né, pelo desejo de descobrir essa força. Então nós temos 88 e 89 um momento forte em relação a esse tema, mas envolvendo uma autoridade, uma pessoa forte, uma pessoa madura. Aí nos remete aí momentos de tensão. Mas também Plutão te dava um poder logo a seguir de vivenciar isso, porque ele passou em harmonia com o Sol. Então, ele mexeu com toda uma força pessoal, um amadurecimento muito cedo, porque Plutão entrou na sua casa 6, que é a casa da saúde e do trabalho, daquilo que a gente tem que aprender na vida, e aprender sobre sexualidade é o tema principal do seu mapa. Então, houve um momento anterior que trouxe um amadurecimento muito forte, ainda muito novinha, né? Muito forte para você lidar. Mas chegou a hora em que Plutão passa por Vênus e pela Lua. Você nasceu com Vênus em Escorpião, um alto poder de magnetismo sexual. Vênus é a deusa do amor, da beleza, dos relacionamentos. Então é natural que a sua atração, o seu poder de atração é muito grande. E o desejo de ser desejada, isso é máximo da Vênus em Escorpião. E a conjunção com a Lua, que indica uma mãe muito poderosa, uma mãe muito forte, uma mãe muito manipuladora, onde você tem Vênus e Lua em conjunção, quer dizer, uma ligação com a mãe muito intensa. Mas não é uma mãe fácil de lidar, porque é uma mãe poderosa, é uma mãe articuladora, uma mãe dominadora. E domina pelas emoções. E aí nós temos Plutão passando em conjunção com a Vênus, quando você estava numa idade de poucos anos, porque esse movimento, Plutão entrou em Sagitário em 95, então vamos botar 94 e 95. Plutão passando em conjunção com sua Vênus. Olha, você tinha 12 anos de idade. 11 para 13 anos, Plutão entrando em conjunção com sua Vênus, trazendo à tona esse magnetismo fabuloso e ao mesmo tempo essa natureza emocional muito forte. Na casa 6, que é a casa do aprendizado cotidiano, onde você já nasceu com essa característica de ter que aprender a lidar com essa força de desejo, essa força de atração, com o magnetismo sexual forte. Isso tudo mexe com o seu processo excretor, dificuldade no processo excretor, dificuldade no processo hormonal. Isso são duas áreas de fragilidade no seu corpo. E aí nós vemos que essa fase marca um movimento relacionado a rupturas de coisas que você ama. Decepção, desilusões são comuns quando Plutão passa em conjunção com Vênus e Lua. E você estava entrando na puberdade de uma forma muito forte.
portanto, afetando as relações de amor, de autoestima, tendência a ter que descobrir seus medos, suas inseguranças e mexendo também com patrimônio, valores que você considera aí, esses valores que você considera a família é importante. Então, perdas e rupturas na família, perdas e rupturas patrimoniais, numa menina de 12 anos de idade, entrando na puberdade. Logo depois, Plutão entra em Sagitário, 95 ele entrou, 97 e 98 ele estava passando aqui em Sagitário, na casa, sua casa 7, afetando diretamente sua imagem pessoal. E você entenda que eu estou trazendo isso à tona para te dizer o quanto o seu mapa, por ser concentrado, faz você viver a vida de forma muito intensa. Tudo ocorre um movimento atrás do outro. E aí Plutão passou em conjunção com o descendente e mexeu com seu corpo, sua expressão exterior, e traz rupturas de relacionamentos que abalam você. Ora, tão nova, né? Plutão passando em conjunção com o descendente, causando uma atração extremamente forte, 96, 97, máximo 98. Então você estava muito nova. Aí depois Plutão passou em conjunção com Urano e mexeu com estruturas da crença, da fé, das suas relações com o exterior, viagens, a busca de alguém que fosse culto, alguém que fosse inteligente, alguém que fosse muito criativo. E Urano na casa 7 faz a pessoa ou casar muito rápido ou separar muito rápido, de 7 em 7 anos. Parece que a pessoa quer renovar o relacionamento porque parece que virou rotina, e quem tem Urano na 7 tem essa necessidade de ver o outro diferente, viver experiências diferentes com o outro. E aí depois Plutão passou em conjunção com seu Júpiter e mexeu, isso aqui foi 2005 aproximadamente, 2005, 2006, Plutão passou em conjunção com Júpiter, trouxe uma revolução social, uma revolução nas relações a dois também, enxergar o outro da forma como ele é, troca de amigos, trocas de ambiente social. E aí depois Plutão passou por conjunção Netuno em 2007, 2008, marcando um período de revolução e de metas, de objetivos, de rumos, você tendo que dar um novo sentido à sua vida, um novo rumo à sua vida, mexendo com suas emoções, seus sentimentos, sua imaginação, decepções, desilusões, frustrações. E claro que a relação com o outro na sua vida é importante demais, porque você tem muitos planetas nessa região do céu, que é a necessidade do outro. Veja que no mapa não tem nada no seu mapa na relação com o eu, é tudo voltado para o outro. E aí entra Plutão em Capricórnio em 2008, traz a crise financeira mundial, que vai se alastrar até 2015 e 2016, quando ele chega no ponto máximo de Capricórnio, e caminha depois para 2024 entrar em Aquário, quando começa um ciclo da humanidade muito pesado, porque Aquário é revolucionário, rebelde, então são grupos brigando entre si, a tecnologia dominando as pessoas e as pessoas precisando se libertar dessa tecnologia que parece ser a escravizadora. Então nós temos aí em 2024 um novo ciclo da humanidade, e até 2024 agora é o aprender a segurar, a não gastar, a ter que aprender a administrar o pouco que tem, a sociedade vivendo esse momento de castração econômica, financeira. Mas você passou recentemente, em 2015, ele chegou no grau 15 de Capricórnio. Então, 2011, 2012
para 2013, então foi um período recente, né, que você passou Plutão conjunção Sol e Mercúrio, trazendo para você revoluções, transformações profundas do seu ser, do seu ego, mexendo com o ego, é a morte do ego, é a morte dos seus valores relacionados a si mesmo, né? E também mexendo com questão de sexualidade, morte. A gente vai chamar de morte do pai herói, mas a mulher pode transferir essa imagem do pai herói para uma pessoa que ela ama, que ela admira. Então você viveu 2012, 2013, 2011, 12 e 13 seria um ciclo extremamente difícil para você. E mexendo com sua mente, deixando sua mente completamente intensa, observando tudo, percebendo tudo, mexendo com suas relações com o passado, com a família, com sua imagem diante do mundo, porque você nasceu com ascendente em Gêmeos. Gêmeos é um signo muito comunicativo, muito solto, muito alegre, muito brincalhão. Então você imagina uma mulher que chega no ambiente e tenta ser alegre, brincalhona, tá? Esconde dentro de si uma energia de desejo intenso, uma vontade de ser desejada, mas ao mesmo tempo um autocontrole, um medo de se expor nessa mesma força de desejo. Então você é uma mulher que atrai imediatamente como uma mulher que parece ser fácil, mas na verdade é uma mulher que precisa ter o controle de tudo e é extremamente desejada. Então tudo isso marca a sua personalidade muito forte. Tem ambição, tem necessidade cultural, necessidade de defender suas verdades, suas crenças. Tem a questão da necessidade de buscar uma pessoa ao lado que seja criativa, inovadora, diferente, que seja culta. Ao mesmo tempo, tem uma necessidade de trabalhar, se dedicar, ter uma atividade em que você se sinta útil, profissional, capaz, competente. Emocionalmente, você depende de estar se sentindo útil, porque a Lua está na casa 6, é a pessoa querendo ser útil para dar uma melhor condição à mãe. E Saturno na 6, que é uma cobrança sempre sobre você, parece que você tem que ser a melhor em tudo que faz para poder se sentir segura diante de uma autoridade. E esse magnetismo pessoal, Marte em Libra, é a ação estética, a ação voltada para o outro, a necessidade de estar junto com o outro, a necessidade de buscar o outro para fazer junto. Fazer por você parece ser estranho, esquisito, é mais fácil você fazer para o outro, dedicar ao outro, estar com o outro. Então, você tem essa força pessoal de querer sempre agir esteticamente pelo bem do outro, fazer o outro feliz, fazer o outro satisfeito. Então, até na sexualidade, que você tem um desejo intenso, mas você quer oferecer ao outro e prefere que o outro tenha uma estética, um jeito de ser. Até você gosta do sexo instintivo, visceral, mas o que te atrai numa figura masculina também é esse lado estético, esse lado de cortesia, que valoriza isso muito para você. E aí nós vemos que a sua vontade de agir é tão intensa para o outro que quando você ama de uma forma tão visceral, tão intensa, tão profunda, que realmente tudo para você tem que ser intenso. Não dá para ser algo superficial. Tem um poder de atração imenso e, ao mesmo tempo, uma necessidade de ter o controle de tudo e oferecer o melhor de si para o outro. Quando você nasceu, então, esse posicionamento do ascendente em Gêmeos projeta Mercúrio, que é o regente do mapa,
o regente do momento que a gente nasce, é o astro que rege o signo do ascendente. Então, Mercúrio estava na casa 8 em conjunção com o Sol. Você com uma característica extremamente forte, investigativa, profunda, intensa, visceral, com um magnetismo sexual muito forte. A casa 8 é a casa de Escorpião, a casa do sexo, do dinheiro, da relação com os valores do outro, a intimidade com o outro. Então, seu mapa caracteriza essa força de expressão muito grande. E junto com o Sol, que faz isso ter uma força ainda maior, de um magnetismo ainda maior. Quando nós olhamos a casa 2, que é a casa dos valores, o que a pessoa valoriza, o que ela quer para si, o que ela quer conquistar para si. E aí nós encontramos a casa 2 em Câncer, que representa a relação com a família. O desejo de ter forte o vínculo familiar. Necessidade de estar com a família. Construir valores junto da família. E Vênus, a Lua, rege o signo de Câncer, e a Lua estava em Escorpião, na casa 6, junto com o planeta Vênus. Significa que você quer buscar a realização material para o bem da família, para dar melhores condições à família, procurando ser dedicada, serviçal, dedicada no trabalho, ser aquela pessoa que precisa da utilidade para poder se sentir importante e construir as suas conquistas materiais para dar esse abrigo familiar através do seu suor, através do seu esforço. Sem o trabalho, parece que você se sente inútil e por isso se sente mal consigo mesma. E a casa 3 é a casa dos irmãos, parentes, vizinhos. Estava no momento que você nasceu em Leão. Leão é um signo que é o signo do brilho. Então, onde você quer ser, onde você quer brilhar? Entre os irmãos, parentes, vizinhos. Então, veja, quando você chega no lugar, você encanta pela alegria, pelo jeitão de ser, né, do ascendente em Gêmeos, e quer ser querida, quer ser amada por todos, quer atrair as pessoas para si. Com um alto magnetismo sexual, com uma necessidade imensa de ser útil, de estar fazendo pelo outro. E veja que o Sol, regente da casa 3, está na casa 8, junto com o seu regente do ascendente. Isso implica em você, desde pequena, ter um interesse muito grande pelo tema forte, que é a sexualidade, a morte, o que acontece após a morte, o jogo de poder, as estratégias de poder, isso tudo está presente como um magnetismo muito forte na sua vida. E aí nós temos também a casa 4, que é a casa da família, do passado, em Virgem, que é o desejo de se dedicar a essa estrutura familiar com o seu trabalho, com sua dedicação, por ser útil, porque você enxerga a sua mãe como uma mulher que batalhou muito para poder ter os filhos, para poder dar melhores condições aos filhos, uma mãe serviçal, uma mãe cuidadora, mas uma mãe estrategista, uma mãe dominadora. E Mercúrio, regente da casa 4, está na casa 8. Então veja que como o seu mapa canaliza as energias para a questão sexual, para a questão de temas profundos como dinheiro, como sexualidade, como morte, a administração do que é do outro, jogo de poder. Esse é um mecanismo muito forte, então, uma ligação familiar que, de uma certa forma, cria uma estrutura de tensão, uma estrutura que envolve o tema sexualidade muito forte, muito dentro, arraigado no seio da família, bem na sua infância,
muito presente, como nós vimos com os ciclos astrológicos e a comprovação desses temas aqui. E aí nós entramos na casa 5, que é a casa da autoestima, a casa da relação com o que você quer ser de importante para que as pessoas te vejam como uma pessoa de brilho. E a casa 5 está em Libra, que é a relação com o outro. É você querendo ser agradável para todos, querer ser querida por todos, onde chegar as pessoas gostarem de você, ser uma boa companhia. Veja o quanto está implícito no seu poder de magnetismo pessoal e sexual, poder de querer ser útil, trabalhar, dedicada, ter a sua ambição muito forte e ser aquela pessoa querida por todos. Então isso está muito presente no seu mapa. E Vênus, que é o regente da casa 5, da autoestima, que está forte no seu mapa, tem Marte e Plutão. Vênus está em condição com a Lua na casa 6. Então a sua autoestima depende de ser útil, depende de ser dedicada, depende de ser alguém que lida com a relação materna muito forte, alguém que quer zelar e cuidar pelas pessoas e ter o controle de tudo, saber o que está acontecendo, poder atuar intensamente. Então, sua força de autoestima está ligada diretamente a essa energia de agir para o outro, servir o outro, ter o controle de tudo, de ajudar o outro a se transformar, de cuidar do outro, de zelar, com uma responsabilidade muito grande. Essa presença de Plutão na casa 5 traz uma força e um poder muito grande. Então, está muito repetitivo o que o mapa indica. Quer dizer, seu mapa é concentrado, então teria que ser algo assim mesmo. Mas o tema sexualidade, o tema poder de atração, de magnetismo sexual, de temas como a morte, a química, o desejo visceral está extremamente canalizado no seu mapa. Essa é a força maior do seu ser que você vai ter que aprender a se dedicar, a lidar com isso da melhor forma possível, tirando proveito, claro, para o seu crescimento. Porque nós chegamos na casa 6, que é a casa daquilo que nós temos que aprender no cotidiano, aquilo que se torna uma rotina na nossa vida pessoal. E o tema de Escorpião é o seu tema principal. É o tema da sexualidade, dos hormônios, da química, do autocontrole, do teu poder das coisas, de ter a capacidade de ajudar os outros a se transformar. E Plutão, que tem a ver com dinheiro também, né? O desejo de ganhar dinheiro para poder, esse dinheiro te dá o poder e o controle. Plutão, regente da casa 6, estava na casa 5. O regente da 6 na 5, a sua autoestima está ligado a trabalhar com algo que você ama, que te encante, que te dê o poder e o controle das situações, te dê dinheiro para você poder ter o controle total das coisas. Veja então que a sua autoestima depende de ser capaz de encantar as pessoas com o seu trabalho, de se dedicar a algo útil, a ser útil, e ao mesmo tempo o regente da 6 está na 5. Essa troca de regente que a gente chama, ela fortalece muito o desejo por essa realização. Então, sua força e desejo em relação a ser útil, trabalhar, e isso te engrandecer em autoestima, é extremamente forte. Com essa casa, né, que é a casa 6, com Saturno na 6 geralmente tem um pai muito autoridade, meio duro com a pessoa, onde muitas vezes a pessoa se vê obrigada a ter que fazer o melhor, e parece que nunca está suficiente, porque o pai está sempre exigindo o melhor ainda.
E isso às vezes cansa, às vezes deixa a pessoa um pouco, né, em angústia e insegurança. Seu mapa mostra Saturno em harmonia com Sol e Mercúrio, que facilita um pouco as coisas, porque faz você lidar com um movimento de saber lidar com a autoridade, né? Aquela coisa do jogo de lidar com a autoridade, mas sempre sendo cobrada extremamente. Vênus na 6, o trabalho dedicado, o prazer de estar ou ser útil, o prazer de ajudar o outro a se transformar. Lua na casa 6, emocionalmente você precisa estar dedicada a algo para você se sentir estável emocionalmente. Então, isso repercute no seu desejo de cuidar, zelar e transformar os outros. É fundamental você lidar com atividades que possa produzir um processo de cura do outro, transformar o outro. E a casa 7 é a casa do casamento, da vida 2, da parceria. E nós temos aqui um posicionamento em Sagitário, que é buscar alguém que tenha cultura, buscar alguém que tenha uma capacidade muito grande de oferecer a você um sentimento que você não está com uma pessoa vazia. Você precisa de alguém que te encante no sentido do conhecimento, que traga cultura, que te leve a conhecer o mundo, que te leve a viver, né, viajar. Isso para você tem um potencial muito grande, você precisa disso. E Júpiter é o regente de Sagitário. Júpiter está em Sagitário e na própria casa 7 que ele rege. Então isso fortalece o seu desejo de conhecimento, de viajar, de ter o saber como algo assim, eu preciso de conhecer, eu preciso de entender as coisas, de uma formação acadêmica, uma formação que te dê suporte para você se sentir como uma conhecedora. E aí nós encontramos a própria necessidade do outro, que o regente da 7 na 7 eu preciso do outro, eu preciso de alguém que eu possa ensinar, eu posso transmitir meu saber e que seja uma pessoa que goste do saber, que goste de aprender, que goste de viajar, que goste de buscar a cultura como uma meta pessoal. E uma pessoa com alto poder de estar diante do público. Você tem um alto poder de estar diante do público. Na medida em que você, quando as pessoas estão com você, elas sentem uma verdade implícita, elas sentem que você tem algo a oferecer a elas, porque você busca isso, né? E com Urano na casa 7, o desejo de ter pessoas ao seu lado inovadoras, criativas, inventivas, com uma visão de mundo moderna. E aí Netuno nessa casa. Netuno, onde ele está, ele faz a gente idealizar demais. Ele idealiza demais a vida, idealiza demais o que é importante naquela casa. Netuno é um planeta do místico, da busca da perfeição, mas também é do criminoso, é o astro do drogado, é o astro do que foge da realidade. Todo astro tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, na casa 7, esse astro indica que a pessoa idealiza o outro, busca um outro perfeito, quer só ver as qualidades do outro, às vezes imagina o outro como ele é e ele não é aquilo. E, portanto, Plutão, quando passou em conjunção com seu Netuno, em 2006, 2007, 2008, houve ali um momento de ilusão e desilusão, porque Plutão potencializa quando ele passa naquele astro. Então faz a gente, a coisa está acontecendo de uma forma meio sem controle. Então, nós temos 2007, 2008, você vivendo uma fase extremamente mágica e decepção também, né? Revolução, que mexe com seus valores, que mexe com suas metas, mexe com objetivos, horizontes novos tendo que ser abertos. O sonho
né, de realizar algo fantástico, passa a ser então um momento transformador, de acordar. E aí nós vemos o quanto você busca no outro essa perfeição. E o quanto você se doa ao outro, porque Netuno na casa 7 é você se dedicando, se doando ao outro. Por quê? Porque você acredita no outro, você espera do outro o melhor. Não enxerga o outro como ele é verdadeiramente. E a casa 8 é a casa da sexualidade, é a casa da morte, é a casa da química, do dinheiro, do jogo de poder. E em Capricórnio significa que a sexualidade para você é tão intensa, como nós temos visto, tem um quê de responsabilidade, seriedade, de moralidade, que freia toda essa energia para ela não ficar muito solta, né? Então, aqui nós temos um ponto que é Saturno, que rege Capricórnio, regente da casa 8, portanto está na casa 6. Essa casa que é a casa do aprendizado cotidiano, aprendizado do dia a dia, que vai fazer você ter que lidar com o trabalho. Trabalhar em coisas profundas, trabalhar na administração do patrimônio do outro, trabalhar transformando o outro, trabalhar ajudando o outro a se estruturar, a se organizar. Muitas pessoas com esse posicionamento são investigadores, são pesquisadores, são pessoas que trabalham para descobrir o que aconteceu, às vezes até um perito criminal, porque ele quer investigar, quer saber, quer entender o que é que se passou naquela situação. Então é muito comum nós termos pessoas com esse potencial, com esse posicionamento astrológico forte, está ligado diretamente ao tema sexo, morte, administração de dinheiro dos outros e a questão das heranças, um processo de desenrolar as coisas. E aí nós temos o Sol e Mercúrio nessa casa, que faz você querer brilhar com a sua capacidade de administrar, com a sua capacidade de atrair, de vencer na vida através do seu processo de enxergar as coisas, de administrar, de investigar, de sondar. Seu mapa é extremamente forte nesse tema. E aí nós temos a casa 9, que é a casa da filosofia, da religião, da ciência, dos países estrangeiros. E veja que Aquário é um planeta inovador, moderno, revolucionário. Urano estava no seu mapa natal, na casa 7, em Sagitário. O que você quer na busca do saber, na busca de viagens, conhecer pessoas, conhecer culturas? Você quer para uma relação com o outro. Então, uma vontade de trazer o que é distante para poder levar para as pessoas. A vontade de conhecer as coisas sempre inovadoras, sempre buscando tudo que pode acrescentar, além do tradicional. O tradicional não tem nada no seu mapa, né? Touro não é a força do seu mapa, que é a tradição. Então, a mulher que quer buscar o conhecimento para revolucionar as pessoas, para trazer aberturas para as pessoas, né, mental, fazer a pessoa enxergar além. E aí nós temos também o casar com alguém de cultura, casar com alguém que venha de fora, casar com alguém que traga você para o novo. Porque isso te atrai, claro que vai atrair ter uma pessoa assim para viver. E o meio do céu, ponto mais alto do céu no momento em que você nasceu, estava em Peixes. A presença do meio do céu em Peixes é uma pessoa que quer buscar uma profissão perfeita, ideal, fantástica, e a pessoa persegue aquele sonho, e aí sobe a primeira montanha e descobre que não é nada daquilo, que as pessoas na profissão, elas competem uma com a outra, um jogo de poder. E aí você se decepciona e quer buscar outro caminho. Então, há aquela sensação de estar sempre em busca, em busca, em busca. Em busca de quê? De algo perfeito.
E Netuno, regente da casa 10, está na casa 7, em Sagitário. Então é buscar uma realização profissional no bem do outro, para o bem do outro, para ajudar o outro a ser melhor, para ajudar o outro a se encontrar, para ajudar o outro a encontrar sua paz. Veja como sua profissão está ligada ao outro, sua necessidade de servir, de ser útil, de transformar ao outro. E sempre em contato com o público, né, o outro, sempre atender o outro, dedicar-se ao outro. E aí nós vemos a casa 11, que estava em Áries. A casa 11 é dos amigos, dos grupos de pessoas que a gente quer reunir-se. Não só como uma pessoa, como é a casa 7, o público, né? O outro, eu estar ao lado do outro, aqui é o coletivo, é massas, grupos, mas está em Áries. E estar em Áries significa que você, tendo um grande amigo, uma pessoa que vale a pena estar junto, que te estimule, já é suficiente. Porque quando você está em grupo, você quer ser meio que líder, tomar atitude, decidir, orientar. Porque você tem Marte na casa 5, em Libra, que é o desejo de ser equilibrada a ponto de ajudar as pessoas, grupos de pessoas a se tornarem capazes, né, de encontrar o equilíbrio. Então você acaba assumindo meio que um papel de afirmação, de liderança. E Marte, regente da casa 11, está na casa 5, que é da autoestima. Então a sua relação com o grupo, com o coletivo, está muito ligado em ser o centro, em ser capaz de liderar, comandar, estar à frente, sempre com um senso de equilíbrio muito grande, porque você tem Marte em Libra, mas sempre querendo assim estar no grupo meio que fora, porque o líder tem que se tornar um pouco diferente para poder conduzir o grupo. E a casa 12, que é a casa da nossa caverna, da nossa fuga, dos nossos medos, incertezas, inseguranças, está em Touro, que é a insegurança em relação a bens materiais, em relação a conquistar seu patrimônio. Sempre uma sensação de que, puxa vida, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou vencer? Será que eu consigo? E quando consegue, tem tendência a querer se dedicar aos outros, doar, ajudar os outros. Então, será que eu um dia vou ter o suficiente para ter a minha segurança? Porque senão você vai se dedicando aos outros, esquece de construir essa segurança. E Vênus, regente da casa 12, está na casa 6. Isso significa uma pessoa que tende a se sacrificar, uma pessoa que tende a se deixar por último, porque Vênus na 6 é o prazer em atuar pelo outro, de ajudar o outro, de ser útil pelo outro. Então isso tudo joga você numa condição de estar mais numa condição de sacrificar-se pelo outro. Regente da 12, na 6, é não saber dizer não, não saber ter cautela para poder se preservar e falar, opa, eu não posso ir mais além. Então a sua necessidade de dedicação ao outro se torna extrema. Então veja, Juliana, que o seu mapa astrológico, por ter nascido numa fase do céu, que estava concentrado, e não depende só, né, não é só você, é toda uma geração ali próxima que nasceu com essa concentração. E aí nós vemos que Urano hoje está passando no final de Áries. Então ele está mexendo ultimamente com Marte. Urano passando em oposição ao Marte. Isso em 2016, forte, 2017 finalizando, que é você agressiva, explosiva, impaciente, querendo agir, não sabe como, uma inquietude muito grande, afetando então também a sexualidade, porque ela fica assim agitada, tendo que gastar essa energia. Às vezes a sexualidade é um caminho saudável de gastar essa energia, mas você estava muito agitada, tensa, inquieta, impaciente.
e até explosivo, que não é uma coisa que você gosta. E nós temos que o Urano entra em Touro. Quando entrar em Touro, em 2018 e 2019, ele vai passar em oposição ao seu Plutão e começa a mexer então com o seu sistema hormonal, o seu trabalho, e ele vai ficar praticamente 1 ano e meio, 2018 e até meados de 2019, ele vai estar afetando o seu planeta Plutão, obrigando você a um processo de transformação hormonal, ter que cuidado com a excreção, com o seu poder de mexer com as coisas muito intenso, muito forte. E aí nós vemos que Netuno estava no final de Sagitário, ele passou 14 anos em Capricórnio, 14 anos em Aquário, entrou em 2012 em Peixes, passou recentemente no meio do céu do seu mapa natal, que caracteriza que você estava ali vivenciando em 2015, estava vivenciando um movimento transformador de metas, de rumos, tendo que dar uma direção nova na vida, uma revolução pessoal muito forte, porque passou em Netuno em harmonia com o Sol, em harmonia com Mercúrio. Então foi realmente um período de mudanças muito fortes e mudanças que mexiam positivamente com o seu ser. E aí começa a partir de 2015, então, um período de 14 anos em que Netuno estará te dando uma vontade de vencer, de superar, de conquistar espaços no mundo profissional, social, profissional, e de uma certa forma estará positivo nessa fase que você está vivendo. Já Urano, ele vai passar então em conflito com o seu Plutão nos próximos 2 anos, 2018 e 2019, onde você tem que estar mais atenta a esse processo relacionado que já é forte no seu mapa, que é sexualidade, excreção, dinheiro, lidar com coisas profundas, quer dizer, seja mais suave, seja mais serena em relação a tudo que envolver esse tema que já é muito forte no seu ser, para que você possa tirar o melhor proveito desse ciclo. Juliana, se a gente observar onde estão os astros maiores, né, que são os mais lentos, no seu mapa natal, nós temos que o planeta Júpiter demora 12 anos para dar uma volta no céu e ele está agora chegando em Escorpião. 2018 ele passará em Escorpião até 2019 e vai mexer, está mexendo agora dentro da sua casa da autoestima, passando em conjunção com Marte, que traz mais necessidade de expansão, de ação, de colocar-se mesmo em busca de fazer o melhor para o outro e o outro, né, te reconhecer. Um processo de liderança também. Aí ele entra em conjunção com Júpiter, que vai trazer expansão dessa necessidade de entender tudo, compreender tudo. Depois nós temos ele passando no final já de 2018 para 2019, em conjunção com a Vênus e com a Lua, né, passando em conjunção com Saturno, entra na sua casa 6, e é essa representação daquilo que nós já falamos o tempo inteiro no mapa durante esse trabalho. A sua necessidade de expansão profissional, trabalho, ajudar o outro, servir o outro, transformar o outro, investigar, pesquisar, isso vai ser reforçado no seu mapa durante os próximos 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Aí nós temos o planeta Saturno, que também é lento, que demora 28 anos e meio para dar uma volta no céu. Ele estava passando nos últimos 2 anos em Sagitário, 2 anos e meio em Sagitário.
e vai passar aqui em conjunção. Está passando em conjunção com Júpiter, vai passar em conjunção com Netuno no final do ano. E entra em Capricórnio em 2018. Saturno, então, está mexendo com sua responsabilidade, sua cobrança de ser capaz de fazer o melhor, de buscar a compreensão, de saber, de estudar. E também tem a ver com a relação com o outro. A sua necessidade que o outro seja uma pessoa culta, que vá para frente, que cresça, que enxergue caminhos. Porque Sagitário é o signo da flecha, é a pessoa querendo dar direção para os outros. Por isso, é o signo que representa o pastor, o juiz, o orientador, aquele que dá caminhos para os outros seguirem, supervisor. E você está passando agora com Saturno conjunção Júpiter e Netuno. Aí, 2018, entra Saturno em Capricórnio, que é o seu signo solar, e vai continuar caminhando para chegar no final de 2018 perto do seu Sol e seu Mercúrio, que é novamente amadurecimento, exigência de si mesma, querer a ambição, querer crescer, e as oportunidades que Saturno tende a trazer, mas traz essa oportunidade em que a pessoa se sente responsável. Você vai estar assim, eu preciso vencer, eu preciso crescer, eu preciso pegar essa oportunidade, fazer ela se transformar em realização, porque Saturno é responsabilidade, é o regente de Capricórnio, vai passar em cima do seu Sol em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio. E tudo isso num processo de quê? De cobrança de si mesmo em relação à profundidade, investigação, administração, e esse poder, esse magnetismo sexual tão forte que você traz. Já o planeta Urano está passando em final de Áries, você já está com ele há mais de 4 anos, né, que ele está aqui. 2014, 15 ele entrou na sua casa, casa 11, mexendo com estruturas de grupos, de ideologias, de relação com o coletivo. Continua isso por mais ainda cerca de 3 anos e apenas afetando aqui o planeta Plutão logo em 2018-19, quando ele estiver mexendo com suas estruturas. Ele já passou em 2010, 2011, em conflito com seu Sol e Mercúrio, que foi um período de irritação, de explosividade. Então, você já viveu processos assim. E Netuno, que está passando em Peixes, entrou na sua casa 10 recentemente, há 1 ano e meio atrás, vai chegar no grau 15 de Peixes em 2018, ele estará aqui em cima no grau 18, chegou pertinho, 17, mas vai chegar no grau 15, que é o ponto máximo, e nós vamos viver um ciclo muito negativo em relação ao Brasil, porque o Sol do Brasil está aqui embaixo no grau 15 de Virgem. Então, o Sol do Brasil vai ter Netuno em oposição ao Sol, que é muito ruim, deixa o país sem rumo, sem líder, sem expectativa, sem esperança. Cresce a criminalidade, então já está acontecendo isso, porque o Brasil já passou por outros ciclos piores, em 2015, 14, 15, 16, foi Netuno conflito Lua, Netuno conflito Júpiter, então trouxe o caos que nós vivemos aí, governamental, e agora continua o caos, porque Netuno está em oposição ao Sol, mas ano que vem é exato, então vai ser ainda pior o ano que vem. A tendência é a gente ter o país em depressão psicológica, muito suicídio, muita perda de esperança. Uma fase que há 165 anos atrás aconteceu a mesma coisa. Quando a princesa Isabel foi ao poder, quer dizer, mais uma mulher, porque Netuno passou em conflito com a Lua do Brasil, então naquele tempo era a mulher, né, enviada, que tinha a proteção do rei.
Aqui nós vivemos um outro ciclo da Dilma como protegida por um homem que tinha um poder de influência nas massas. Aí a princesa Isabel querendo dar suporte para diminuir a dor dos escravos, da população, vamos dizer assim, massacrada, e a Dilma querendo ajudar a população mais carente a ter mais condições. O mesmo ciclo que vivemos lá, vivemos aqui. Depois que foi abolida a escravatura, que parece assim uma coisa boa ao primeiro olhar, mas teve um caos muito grande, matança de escravos, que teve muitas fazendas que tinham reprodução de escravos, que vendiam o escravinho, então houve muita mortandade porque proibindo, estando o ventre livre, a mãe serve para quê? Então foi muita mortandade, assassinato de reprodutoras, de escravos. Depois veio o sexagenário, que também foi caótico, porque as pessoas sem recursos, sem condições de ganhar a vida, foram libertados para quê? Para não ter casa, para não ter... Não que a escravidão seja boa, mas a forma como foi feita não foi uma coisa saudável para quem se tornou livre. E fazer o quê? É igual uma pessoa que fica presa há 40 anos e vai sair da prisão, fica em depressão porque não sabe o que fazer. Então foi um período caótico, com a libertação dos escravos e a proibição do comércio de escravos. Houve ainda o comércio de escravos, teve que fazer lei para punir quem fazia o processo, e eram pessoas ligadas ao poder. Hoje nós estamos vivendo exatamente isso, um desemprego em massa. Naquela época foram 4 milhões de escravos libertados. Para ir para onde? Para fazer o quê? Se a mão de obra deles era gratuita, em troca de comida e um abrigo qualquer, agora ter que pagar não era fácil. Então preferiram trazer os estrangeiros, os imigrantes, para trabalhar como meeiros. Então houve um desemprego em massa, a criminalidade cresceu, foi muito terrível aquele período. Nós estamos vendo um ciclo idêntico, num outro cenário, mas muito parecido. Então, esse momento em que Netuno passa no grau 15, trouxe naquela época, no mundo inteiro, o crescimento do espiritismo, da hipnose, de shows de espiritismo, os shows mediúnicos, as mesas tremulantes, copos que andavam. Então tinham pessoas que faziam esse show mágico, né? E nascendo a Seixonoe, nascendo várias crenças espiritualistas, místicas, Blavatsky trazendo o ocultismo tibetano para o Ocidente. Então nós estamos emergindo num momento astrológico em que há a desilusão, a perda de rumo, a depressão coletiva, e vem os salvadores da pátria querendo trazer as verdades mágicas. Então tudo isso a gente tem que estar muito atento para poder a gente tirar o melhor proveito disso tudo, em vez de entrar às vezes numa mistura de mentira, porque o psiquismo do ser humano é da psique. Então, se o indivíduo tem manifestações específicas, é dele. Mas se o outro pega e teoriza isso para dizer que é espírito, é isso, aquilo, constrói fábulas, constrói religiões em cima de psiquismo que é do indivíduo. Então nós temos que ter sempre esse estudo. Eu amo estudar o psiquismo porque eu vejo no mapa astrológico o psiquismo das pessoas. Você tem uma atração muito grande por tudo que é mágico, místico, profundo, investigativo, como tem atração pela força do poder da sexualidade, da lidar com o poder humano. Então isso tudo te atrai. Mas nós estaremos vivendo um período turbulento no Brasil e no mundo inteiro, com as pessoas perdendo rumo, perdendo sentido, fazendo coisas loucas.
e principalmente o surto psicótico, que é próprio de uma geração que nasceu com Plutão em Sagitário, você nasceu com Plutão em Escorpião, mas quem nasceu de 95 a 2005, não, de 95 a 2008, são jovens que estão passando por Netuno em conflito com os astros, principalmente o Sol, né? E isso causa uma perda de rumo, a pessoa entra numa loucura, uma perda de sentido. Então, os sagitarianos e os que nasceram de 95 a 2008 estão sujeitos a atitudes muito extremas, em nome de uma crença, em nome de uma fé, em nome de uma verdade falsa, que acaba fazendo aí o que nós temos, o terrorismo, o islamismo louco, né? O extremo, tudo que é extremo significa fora de sentido. Então, Juliana, nesse momento astrológico que você vive, é o momento de realmente fortalecer o seu ser naquilo que é próprio do seu ser, que é forte, que é intenso. Lidar com essa intensidade não é fácil, porque todos os seus ciclos são intensos, mas eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a esse trabalho, bem como qualquer outra questão que você deseje levantar e que eu possa contribuir para o teu autoconhecimento.